Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rosa do Cris. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Hidalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação das atas. 37ª sessão ordinária está aberta à discussão. Pela ordem, senhor vereador Robertinho. Eu peço votação nominal da ata. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal para votação da ata da 37ª sessão ordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Peço a palavra também. Questão de ordem, senhor vereador Túlio. Quem pediu a palavra? O Robertinho pediu votação nominal. Eu gostaria de ler um trecho da ata, do qual discordamos da redação dele. Proponho a leitura da ata da 37ª sessão ordinária. Oi, Vou ler o trecho da ata que não contempla algumas palavras e alguma discussão que foram feitas durante a sessão anterior e elas não constam na ata. O trecho que eu tenho aqui é a respeito da Lei Complementar número 1. O trecho é o seguinte. Discussão única do projeto de Lei Complementar número 1/2022 do prefeito que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Mairinque. Extingue cargos comissionados constantes da Lei Municipal 3.190, de 29 de dezembro de 2014. Entra em discussão, em questão de ordem, o vereador Bruno Tan solicita votação nominal. Usam a palavra os vereadores Rodrigo do Vitório, que é aparteado pela vereadora Rosa do Cris, André Terraplanagem e Paulo Marrom. Em questão de ordem, o vereador Bruno Tan solicita que os vereadores não saiam do tema. O presidente pede que os vereadores permaneçam no tema. Retorna sua fala o vereador Paulo Marrom. Usam a palavra os vereadores Jackson, Eliane Leão, Robertinho Ierck, Túlio Camargo, que é aparteado pelo vereador Bruno Tan. Não havendo mais oradores, o projeto é votado e rejeitado por 8 votos favoráveis e 5 contrários. Dos vereadores de Carlos da Padaria, Bruno Tan, Rosa do Cris, Abner Segura e Emily Hidalgo. Usam a palavra para justificar os seus votos os vereadores Biula, Paulo Marrom, André Terraplanagem, Jackson, de Carlos da Padaria, Bruno Tan. E aí termina. Começa em discussão o projeto de lei 90/2021. Já passa para um outro projeto. Eu gostaria de dar a palavra, presidente. Está em discussão a ata 37ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Com a palavra. Com a palavra... Com a palavra, senhor vereador Robertinho Ierck. No momento das discussões, na sessão passada, e não consta na ata, é que foi comentado que a proporcionalidade das comissões que deram os pareceres contrários.
e nós colocamos o problema das comissões e não foi colocado em ata. É por isso que eu peço a rejeição dessa ata para correção. Continua a discussão. A ata da 37ª sessão ordinária. Com a palavra, senhor vereador Túlio. Pegando um gancho do colega Robertinho, realmente não foi atendido o artigo 39 do nosso regimento, que é um artigo que determina a proporcionalidade e o maior bloco. Nós, então, adentramos na discussão e votação desse projeto, e agora nós temos aí uma decisão judicial que deu uma liminar de que realmente essas comissões, não obstante o respeito que temos pelos colegas da oposição, sabemos da capacidade de todos, né? Mas é preciso respeitar realmente a proporcionalidade, porque é a vontade popular sufragada nas urnas. Então, é preciso respeitar, isso é constitucional. E, por outro lado, também não consta aí da ata o artigo 234, ou seja, e seus incisos 1, 2 e 3, não foi atendido a discussão e votação dos pareceres. Então, realmente, nós não podemos concordar, respeitamos também aí o que foi exposto pela pessoa, pelo funcionário que prepara a ata, mas não consta, então, realmente, ela está incompleta. Daí, esse trecho, pelo menos, nós teremos que votar contrariamente, porque não podemos concordar. Foi lido aí pelo vereador Robertinho e vemos que não consta. Então, essa é a minha colocação, senhor presidente. Continua a discussão. A ata da 37ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de ordem, dos senhores... senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, senhor vereador Abner. Como que seria essa votação? Poderia... Vai votar uma parte da ata, outra não. Porque então, nunca foi votado a ata... Ou rejeita ela inteira, não sei. Eu gostaria aí de um parecer do jurídico da casa. Vamos pedir 5 minutos aí, só para a gente entender. Por 10 minutos a sessão. Só para a gente entender, porque nunca houve uma... Eu acho louvável essa colocação do vereador Robertinho. Está suspenso por 10 minutos a sessão para ver o trâmite. Boa tarde, retomando os trabalhos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Edcarlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ierck, presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rosa do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Bom, pessoal, paramos aqui na questão da 30ª sessão ordinária realizada em 7/3/2022. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Abner. Eu pedia os 10 minutos, quero agradecer à presidência aí por conceder e os nobres vereadores. Então, é mais um aprendizado, que foi a primeira vez que eu participo de uma forma dessa de votação ou não votação de ata. Então, como que vai ficar? Seria ser incluso o que o vereador Robertinho Ierck e o vereador Túlio Camargo pediram para incluir na ata, e a ata volta a semana que vem, correto? Muito obrigado aí. Obrigado, senhor vereador Abner. Corretamente, isso mesmo. Por favor, senhor Com a palavra. Robertinho. Com a palavra. Reforçando o pedido, que gostaríamos que constasse em ata as palavras deste vereador, Robertinho Ierck, e do vereador Túlio, quanto ao mérito das
comissões, a proporcionalidade na constituição das comissões. Isso falado na sessão passada e não foi colocado em ata. Realmente também é a primeira vez que eu vejo acontecer uma situação dessa, mas também é a primeira vez que eu vejo a constituição de comissões feitas à revelia dos vereadores e votada através de um ato da presidência. É por isso que eu estou pedindo a inclusão dessas palavras da sessão passada. Obrigado. Obrigado, senhor Robertinho Ierck. Com a palavra, senhor vereador Túlio. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, então, que ficasse consignado na ata, realmente ela está incompleta no que diz respeito àquela polêmica, esse polêmico projeto de reforma, mas que fique constado, então, que não foi observado o artigo 24 da nossa lei orgânica, combinado com o artigo 39 em seu parágrafo 2º. E também não foi observado o artigo 234, 1, 2 e 3. Então, nós pedimos que seja constado isso em ata para que possamos, então, aprovar. Ou seja, a nossa discordância no que diz respeito a esses artigos que não foram observados devidamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Túlio. Então, será colocado em ata e adiado essa ata para a semana que vem. Será colocado a fala do vereador Robertinho e a fala do vereador Túlio. Obrigado. Segunda sessão solene. Está aberta a discussão. A discussão do que, senhor presidente? Vereador. Tá Sessão bom. solene. É uma ata. É uma sessão. Tá bom. Vamos pedir para adiar. Sim, mas o senhor falou solene? Então, Tá. Não havendo ninguém para discutir, passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da segunda sessão solene. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei da autoria do Executivo. Projeto de lei número 27/2022, autor prefeito, assunto altera o artigo 8º da Lei Municipal 3.616/2018, que institui a corregedoria e a ouvidoria da Guarda Civil Municipal de Mairinque e da outras providências. Projeto de lei 28/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de lei 29/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre a forma de pagamento de débitos com a Fazenda Pública Municipal, com isenção ou redução de juros e multas, isenta Mairinque e da outras providências. Projeto de lei número 30/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos municipais, do Executivo e da outras providências. Projeto de lei 31/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre a adequação do piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica nos termos da Lei Federal 11.738/2008. Projeto de lei 32/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre a alteração da lei 3.709/2019, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre a criação do programa Frente Emergencial de Trabalho e da outras providências. Autógrafo de lei número 33/2022, autor prefeito, assunto autoriza o Poder Executivo a outorgar
concessão administrativa de uso de bem público que especifica ao abrigo São Vicente de Paula e da outras providências. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei de autoria do Legislativo. Projeto de lei número 02/2022-L, autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, denomina via pública que especifica a Travessa Dirce Hidalgo do Prado, aquela que se localiza na Avenida Brasil-Japão, ao lado do posto de saúde do Jardim Três Lagoinhas. Projeto de decreto legislativo /2022, autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, concede título de cidadão marinquense a Marcos Vignoli. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos número 36 a 38/2022. Requerimento número 36/2022, senhor presidente. Nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento Interno, requeremos a concessão de regime de urgência especial à tramitação do projeto de resolução número 1/2022, de autoria da mesa, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração e concede reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Mairinque. O pleito decorre dos adiamentos a que foi submetido o projeto desde sua tramitação em 11 de fevereiro, de modo que, sem a deliberação na próxima semana do dia 14 de março, não será possível realizar o cálculo da folha para o corrente mês de março. Desse modo, e tratando-se de medida que segue os ditames da Lei Municipal 3.508/2017, portanto, atendendo ao princípio da legalidade, temos que a questão repousa unicamente no mérito. Diante do exposto, a fim de viabilizar que a revisão seja implementada o mais breve possível, uma vez que a data base dos servidores do Legislativo é no mês de fevereiro de cada ano e que não houve revisão salarial no ano 2021, em função da Lei Complementar 173, editada pelo Governo Federal, em função da pandemia, é que contamos com o devido acatamento do presente requerimento. Um terço dos vereadores: Bruno Tan, Rosa do Cris, Emily Hidalgo e de Carlos da Padaria. E Abner Segura. Só volta depois? Requerimento 37/2022, Gabinete do Vereador Abner Segura. Senhor presidente, na sessão do último dia 7 de março, por ocasião da apreciação do projeto de lei complementar número 1/2022, diversos vereadores sustentaram a necessidade da aprovação do projeto de criação de cargos comissionados ao argumento de que sua rejeição ensejaria na perda de 38 milhões de reais. Esse argumento tem servido de base, inclusive, para a publicação de manifestações de censura nas redes sociais aos vereadores que votaram contrariamente ao projeto, por parte de cidadãos simpatizantes ao governo municipal. Não conseguimos encontrar relação entre os cargos comissionados e a propagada perda de recursos, uma vez que os repasses se constituem de processo administrativo que demanda lapso de tempo, portanto, não são liberados em atos simples, mas sim em procedimentos complexos. E também porque, conforme a decisão judicial que julgou os cargos de confiança irregulares, estes não podem exercer atividades operacionais de rotina administrativa, razão pela qual, a nosso ver, não interferem no processo administrativo de liberação de recursos. Assim sendo, e buscando informações detalhadas a respeito, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado
ao chefe do Executivo para que esse nos informe o que segue. 1. O município tem perspectiva de receber R$ 38 milhões referente a convênios com órgãos federais e estaduais? Se sim, a que se refere cada um desses convênios? Quando teve início cada um desses procedimentos? É verdadeiro que o município pode deixar de receber tais valores? Se sim, essa perda se relaciona à rejeição do projeto de lei complementar número 1/2022? 4. Qual a relação entre cargos comissionados e a perda desses recursos? Quais atribuições são desenvolvidas por tais cargos nesses processos que não podem ser realizados por cargos efetivos de carreira, providos mediante concursos públicos? 5. Há convênios geridos por secretarias, departamentos ou setores que são compostos unicamente por cargos comissionados? Se sim, quais são esses cargos? 6. Se positivo 5, por que a Prefeitura não cuidou de prover esses órgãos de servidores efetivos? 7. Atualmente, quantos concursos estão em andamento e que possuem candidatos aprovados para assumir cargos e funções na administração pública? Favor de escrever quantidade de cargo e função. Gabinete do vereador Abner Segura. Está aberta a discussão. Requerimento 37/2021. Gabinete do vereador Abner Segura. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador Rodrigo. Gostaria de votação nominal nesse requerimento. Será feita votação nominal no requerimento número 37/2022. Continue a discussão, requerimento número 37/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do requerimento número 37/2022. Vereador Eli Carlos da Padaria. Ele não vota. Tá. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck. Rejeito. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador André Terraplanagem. Rejeito. Vereador Jackson. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereadora Rosa do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Rejeitado o requerimento número 37/2021, gabinete do vereador, por 7-5. Requerimento número 38/2022. Senhor presidente, por disposição legal, os loteamentos são obrigados a disponibilizar áreas verdes em loteamentos urbanos a fim de assegurar a implementação de equipamentos comunitários. Essas áreas são espaços livres de uso público que, apesar de importarem em equilíbrio no meio ambiente, o urbano também tem função recreativa. Sem função específica determinada pelo loteador, integrando, portanto, o patrimônio público municipal. No loteamento Porta do Sol existe uma área verde, vide mapa abaixo, que, embora pertença ao município, recentemente foi incorporada ao patrimônio da APAPES, Associação da Porta do Sol, conforme fotografias abaixo. Inclusive, foi perfurado um poço artesiano no local. Requerimento? Diante disso, requeiro, de forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça: 1. A prefeitura tem conhecimento desse fato? 2. Houve processo administrativo tratando da incorporação dessa área verde ao patrimônio da APAPES? Se sim, favor, enviar cópia. 3. A APAPES indenizou o município acerca da área que supostamente se incorpora a seu patrimônio? Se sim, quanto foi pago ao município? Qual o processo respectivo? 4. Foi solicitada a devida autorização para a perfuração de poço artesiano no local? Quando foi feita a solicitação? Quando foi expedida a autorização? Qual profissional a assinou? Na eventualidade de não ter havido processo de incorporação da área e nem licenciamento da perfuração, que medidas serão tomadas a respeito? 6. Que medidas imediatas, sem prejuízo das medidas judiciais, serão tomadas a respeito? Gabinete dos vereadores Biula, André Terraplanagem,
vereador Jackson, vereador Robertinho Erck, vereador Paulo Marrom, vereador Túlio Camargo, vereador Rodrigo do Vitória, vereadora Eliane Leão. Está aberta a discussão, requerimento número 38/2022. A palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador Bruno. Eu vendo que tem em vista um requerimento tão importante e de uma magnitude dessa, eu gostaria de pedir para os nobres pares e companheiros para deixar que eu assine junto também. Continua a discussão, requerimento número 38/2022. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador Túlio. É de extrema importância realmente esse requerimento, no sentido de que, de uma forma mais ampla, não só lá na Porta do Sol, me parece que vem havendo, mas nós temos visto aí por toda a cidade a expansão de loteamentos clandestinos e, muito mais do que isso, a invasão de áreas verdes, de áreas institucionais, e é preciso coibir esse tipo de coisa. Primeiro, é preciso que haja, por parte do Executivo, uma conscientização maior da população, no sentido de não adquirir esses imóveis, muitas vezes sem escritura, sem nada. Eles devem consultar realmente, antes de comprar um terreno, um imóvel, o cartório de registro e a prefeitura. E punir realmente esses loteadores que vêm invadindo essas áreas, essas pessoas também que vêm construindo nessas áreas públicas, porque depois a gente sabe que é muito difícil de tirar. E nós não podemos crescer aqui para uma Carapicuíba, para uma Jandira, nós temos que crescer de forma ordenada, desenvolver o município de forma planejada. Então, eu acho que esse requerimento é de extrema importância no sentido de nós demonstrarmos que nós estamos atentos a esse tipo de coisa. Então, o setor de obras, o setor de fiscalização deve estar mais atento no sentido de coibir essas invasões, principalmente no que diz respeito ao patrimônio público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Túlio. Concordo plenamente com suas palavras. Continua em discussão, requerimento número 38/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento número 38/2022. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, senhor vereador Bruno. Eu desde já quero parabenizar os nobres pares pelo requerimento e, como eu disse no começo, se possível, eu gostaria de assinar junto, porque esse requerimento é tão importante, com tamanha responsabilidade pelo município, como o 37, o anterior, que os nobres pares que praticou esse requerimento rejeitaram. Então, eu gostaria de assinar junto, tendo a visão da tamanha importância, esse requerimento como o 37 que foi rejeitado. Desde já eu agradeço, senhor presidente. Pergunta aos nobres pares se o vereador Bruno pode assinar o requerimento. Por favor. Tranquilo. Prossiga, senhor secretário. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção número 5/2022. Gabinete das vereadoras Emily Dalgo e Roso do Cris. Moção número 5/2021. 22. As vereadoras Emily Dalgo e Roso do Cris vêm apresentar a moção de repúdio ao deputado estadual Arthur Duval, do Partido Podemos, pela infeliz e desrespeitosa postura que teve ao gravar áudios pejorativos sobre mulheres ucranianas. Considerando que os áudios foram gravados no dia 4 de março, em local que está sendo devastado pela guerra que joga milhares de ucranianos e ucranianas na pobreza, considerando que nos áudios há múltiplas ofensas de cunho machista e preconceituoso para com as mulheres ucranianas. Considero que o deputado trata de referidos áudios num momento de guerra como oportunidade para o exercício pleno de seu machismo. Considerando que o referido deputado estadual, por meio de suas declarações, mostrou total desrespeito não somente com as mulheres ucranianas, mas sim com toda a humanidade ao fazer tais declarações em um momento em que o povo ucraniano enfrenta os horrores da guerra. Por esses motivos, requer-se, satisfeita as formalidades regimentais, que seja oficiado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a presente moção de repúdio ao ocorrido, na esperança
de que tal fato não aconteça novamente e que o machismo e a falta de respeito com os seres humanos não se repitam por parte daqueles que têm o dever de respeitar e representar os cidadãos deste Estado de São Paulo. Gabinete das Vereadoras, Emily Hidalgo e Rose do Cris. Está aberta a discussão. Moção número 5, /2022, gabinete da vereadora Rose e Emily Hidalgo. A palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador Bruno. Desde já eu gostaria de parabenizar as duas nobres vereadoras dessa casa e se sensibilizando também por todas as mulheres do mundo. Eu gostaria de assinar junto essa moção e deixar aqui essa fala, né, dizendo que é uma pena do jeito que as pessoas, que o ser humano age, tanto no gesto como num áudio. O áudio pega muito também, todos estão vendo aí diversos escândalos baseados em áudio. Então, desde já, tenho meu parabéns e gostaria de assinar com vocês. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador Paulo Marrom. Parabéns pelo requerimento, nobre vereadora Emily Hidalgo. Tem todo o meu total apoio, respeito nesse requerimento e meu aprovamento, meu voto. E pode contar, esse tipo de atitude é uma atitude nobre, tá? Mulher é um bem, é uma pessoa maravilhosa. Se não fosse as mulheres, não existia nós, né? E a gente temos que cuidar. Eu não sou muito bom com as palavras, mas temos que cuidar, proteger o sexo frágil, não é? E as mulheres, o homem sem a mulher não é nada nesse mundo. Eu vejo a minha esposa, tá? Que ela sempre me lembra de todas as coisas, tá? Paulo, veja isso, veja aquilo, né? Quero te parabenizar por esse requerimento. Tenho o meu total apoio nesse requerimento, tá? O homem tem que tratar a mulher, colocar no lugar mais alto que ela merece, porque é merecedora, tá? E eu acho, sim, o gesto, os áudios, o jeito da gente lidar com o público, com a população, tá? Isso é uma coisa que a gente temos que... É o caráter de cada um. Cada um tem o seu caráter, sua dignidade. Parabéns por essa moção. Quero assinar, sim, junto. Concordo plenamente com essa moção que você fez, tá? E eu repudio qualquer ato contra as mulheres, contra qualquer pessoa, qualquer tipo de palavrão, qualquer tipo de baixo calão. Eu acho que a gente, sendo legislador aqui, a gente tem que ter maior cautela, até nessa Casa de Leis, né, presidente? A gente tem que ter cautela com o que a gente fala. Eu sempre respeitei todo mundo nessa Casa de Leis, aqui os internautas, todos vocês aqui são nossos colegas parlamentares nessa Casa de Leis. E parabéns, gostaria muito de assinar junto com você, vereadora Emily, essa moção. Parabéns mesmo, tá? Se pudesse assinar 2 vezes junto com você, eu assinaria 2 vezes, tá? Eu sou muito sincero e nas minhas palavras, no que eu falo, tá? Eu não falo da boca para fora, eu falo o que eu sinto no coração. Deus abençoe, vereadora, por essa moção, tá? Temos que proteger as nossas mulheres do Mairinque, do Brasil e do mundo, tá? Obrigado, senhor vereador Conclua- Paulo Marrom. Continua a discussão, conclua- moção número 5, Com a palavra. 2022. Com a palavra. Com a palavra, senhor vereador Robertinho. Eu quero parabenizar as vereadoras pela moção, conto com o meu voto, total repúdio à atitude desse deputado. Ele já perdeu, ele já saiu do partido, né? Independente do partido também, não importa isso. Qualquer pessoa que fizesse isso aí, independente do partido, deve ser execrado da política. Espero que ele seja cassado e que não ocorra mais fatos desse tipo. E a gente percebe que a gente só descobre verdadeiramente como uma pessoa no íntimo dela, depois que a gente pega um áudio desse vazado, né? Imagine quantas pessoas a gente já votou, quantas pessoas existem que por trás é um Arthur Duval. É impressionante. Conto com o meu voto. Obrigado. Peço a Obrigado, palavra, senhor senhor presidente. vereador Robertinho. Com a palavra, senhor vereador Túlio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero parabenizar as ilustres colegas desta casa por esta moção e realmente não há como não repudiar a fala lamentável desse deputado, quando me parece que foi mais fazer um turismo sexual na Ucrânia e depois de uma forma preconceituosa
misógina, sexista, machista. Ele menciona aquelas palavras dizendo que as mulheres de lá são fáceis porque são pobres. Isso realmente é um desrespeito. Um deputado que foi lá representando o Estado de São Paulo, o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, de tantas glórias. E eu entendo que esse deputado desconhece a dificuldade, o sofrimento, talvez o maior sofrimento que aquelas mulheres estão passando em suas vidas, deixando seus lares, deixando suas famílias, deixando seu emprego, num frio que a gente tem visto aí na televisão, um frio monstruoso, para ir para lugares desconhecidos, abandonando tudo, e num momento desse, esse deputado menciona isso. Então, realmente lamentável, não vou me estender muito, mas também, se houver essa oportunidade, eu gostaria de assinar essa moção, porque eu concordo perfeitamente, é um desrespeito muito grande às mulheres, principalmente naquele estado em que elas estão vivendo, e um desrespeito grande não só a elas, mas a todas as mulheres que merecem todo o nosso respeito, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Obrigado. Parabéns, vereadoras. Com a palavra. Obrigado, senhor vereador Túlio. Com a palavra, a senhora vereadora Emily. Boa tarde a todos, aos que estão aqui nos acompanhando pela internet, aos que estão hoje aqui no plenário, aos meus nobres pares. Eu fico muito contente pelo apoio de cada um. Rose também, que fez assim, topou fazer essa moção de repúdio, porque acredito que a gente sinta e muito na pele o que é essa misoginia que, infelizmente, está implantada dentro dessa estrutura, acredito que no mundo inteiro, né? A gente tem um patriarcado muito forte que, infelizmente, por muitos anos, impediu a gente de estar onde nós podemos, onde é o nosso direito. A misoginia, principalmente dentro da política, infelizmente, é muito forte. E quando a gente vê uma cena dessa, de um deputado, que, como trouxe muito bem o Túlio, que estava ali para nos representar, faz uma fala daquelas, eu só penso, putz, realmente esse cara não me representa. E como disse o vereador Robertinho, imagino quantos desses tem ali e a gente não conhece, né? Então, infelizmente, é uma situação que é comum, as mulheres são violentadas a todo tempo, todo dia, e é uma forma de repúdio, eu acho que para deixar muito claro, porque é muito importante para que todo mundo tenha ciência disso, para que não se repita novamente. É muito importante para que cada homem aqui, cada vereador, cada autoridade dessa Câmara de Leis tenha ciência disso e repudiem dessa mesma forma, porque o homem tem um papel principal e essencial no feminismo, na luta em combate a esse machismo que é aplicado todos os dias na nossa vida. Então, dar aquele toque para o amigo e falar, putz, não é bacana fazer esse tipo de comentário, né? São coisas poucas que mudam cada vez mais a nossa sociedade, né? Aquele famoso senso, né? E é muito importante para que todos os homens façam parte dessa luta em conjunto às mulheres. Então, eu fico muito contente com a aprovação, se possível, e o apoio dos nobres pares, e falar que a gente não tem mais que tolerar esse tipo de coisa, que a gente tem que, sim, cada vez repudiar e lutar para que mais mulheres entrem dentro da política. Porque eu acredito, e eu sei como é desanimador ver esse tipo de pessoa representando. Hoje nós somos maioria no Brasil e, infelizmente, minoria política. E a gente tem cada vez mais lutar para combater isso, para ter nossas representantes, para ter aquelas que lutam pelos nossos direitos. Então, eu fico muito contente com a aprovação dessa moção. Peço a todos a aprovação, agradeço àqueles que votam junto, e que todo mundo consiga pensar, repensar e fazer nossa parte, porque eu acredito que todo mundo comete erro, mas a gente é ser humano, eu acho que a gente pode voltar atrás, repensar, não cometê-los novamente. Muito obrigada. Obrigado, senhora vereadora Emily. Continue a discussão, moção número 5/2022, com a palavra a senhora vereadora Eliane. Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde, nobres vereadores, boa tarde, internautas. Quero também pedir à vereadora Emily e à vereadora Rose do Cris para poder estar assinando junto com vocês, tá? Porque eu acho que esse é um ato que foi... Eu acho que nem deveria ter acontecido, né? Porque já teve outros parlamentares, né, que já passou por isso. Eu acho que deveria ter outros
seguido de exemplo para que isso não tivesse acontecido mais, né? Mas, infelizmente, tem ainda essa classe machista, né? Da qual a gente sofre todos os dias, né? Às vezes não é só nem por palavras, mas também por olhares, né? E a gente sofre todos os dias e todas as horas. Infelizmente, a gente não consegue ver todos os âmbitos, né? A gente consegue ver só aquilo que foge, né? Que está na internet, né? Porque se a gente colocar aí quantas mulheres sofrem, né? Por minuto, por segundos, acho que seria uma imensidão, né? Porque nem todas também conseguem chegar e falar sobre isso. Mas eu espero que fique aqui, não só, né? Como o Paulinho falou, que as mulheres são sexo frágeis, eu acredito que... Eu não penso dessa maneira, eu acho que... Sempre usei essa frase, que lugar de mulher é onde ela quiser, e nós, mulheres, estamos dominando o mundo. De uma forma assim que alguns homens ainda não conseguem acreditar de que muitas mulheres estão chegando aonde eles não queriam que elas chegassem. Né? Então, peço que para assinar junto a vocês, parabéns, tá? E espero que a gente tenha mais respeito nesse mundo, a todas as mulheres. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora Eliane. Continue a discussão, moção número 5/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a moção número 5/2022. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente de terceiros. Ofício 53/2022, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Transportes Metropolitanos, Gabinete do Secretário. Assunto, ofício 149, encaminhado cópia do requerimento 157, de autoria da vereadora Emily Hidalgo. Informações sobre o transporte público intermunicipal prestado pela empresa Rápido Luxos Campinas. Ofício Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, ofício número 95/2022, senhor presidente. Moção 79 de repúdio aos áudios vazados de autoria do deputado estadual Arthur Duval, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, ofício 88/2022, excelentíssimo senhor prefeito. Moção 80/2022, de congratulações pelo Dia Internacional da Mulher.